Alunos, pais e professores de colégios particulares de todo o Brasil anunciaram que pretendem aderir à paralisação de amanhã. De acordo com o Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo, pelo menos 25 escolas terão as atividades alteradas ou interrompidas para a manifestação organizada por entidades estudantis e de educadores. A paralisação foi agendada depois do Ministério da Educação anunciar o bloqueio de 30% do orçamento nas universidades federais, da educação básica e corte de bolsas para pesquisa. Além de protestar contra o projeto Escola Sem Partido, a manifestação também aborda a polêmica entre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e as turmas de humanas nas universidades, Vera. Pois é, deve ser uma paralisação entre média e grande. Vamos ver como vai ser a mobilização dos colégios e das universidades particulares em todo o país, porque isso vai ditar se vai realmente ser uma greve de grandes proporções ou se vai ficar mais na convocação pela internet, sem adesão efetiva. Por que isso é significativo? Por que a gente aborda aqui? Porque a educação é um dos setores que tem mais poder de mobilização, mais capilaridade e mais sinergia entre professores e dirigentes de universidades e de instituições e os alunos. Eles, se resolverem de fato fazer uma pauta conjunta, tem o poder de levar a gente para a rua, de fazer ali um dia de tumulto no país e de causar, portanto, estragos, arranhões para o governo. Eu acho que o governo está conduzindo muito mal essa questão. Ele está comunicando mal essa necessidade de cortes, comunicando mal os critérios que ditam esses cortes e o porquê deles serem feitos, cortes e contingenciamentos, tá? Não vamos nos perder aqui na semântica. São contingenciamentos porque podem ser restaurados esses gastos mais adiante, mas por hora são cortes. Por hora, eles determinam que algumas rubricas da educação serão atingidas e terão de fazer reduções de gastos. Portanto, cortes que podem ser retomados depois. Eu acho que o ministro se confundiu no início, explicou de um jeito bastante atabalhoado. Os seus auxiliares também não souberam traduzir em números essa necessidade e fica sempre a impressão de que ele inicialmente se pautou por questões ideológicas para definir esses cortes e não por critérios técnicos. Depois ele tentou mudar, disse que não seriam feitos cortes pontuais em universidades, que seria feito linear para a educação superior, mas ainda assim houve cortes também na educação básica, o que contradiz a promessa de campanha do Jair Bolsonaro de que isso seria uma prioridade. É ruim para um governo que desde a sua largada fique a impressão de que ele considera a educação algo secundário, que pode ser cortado, que pode sofrer cortes robustos, sem que o próprio ministro não demonstre preocupação com isso, não demonstre disposição de encontrar meios de retomar esses investimentos, que não brigue com a equipe econômica para que esses investimentos sejam retomados. A gente sabe que o governo tem dificuldades, que a arrecadação está enfrentando queda. Já houve 30 bilhões aí de quebra de expectativa de arrecadação, pelo menos, e isso determina que sejam feitos cortes. Mas quando se tem um programa de governo e o incremento dos números e dos indicadores na educação básica era algo importante no programa de governo do Jair Bolsonaro, tem que ser priorizadas algumas áreas. A educação deveria ter sido mais preservada do corte geral de recursos. Dito isso, é claro que sempre tem aí as caronas, né? E há uma grande carona nesse movimento de amanhã. Uma delas é críticas aí à reforma da Previdência. Os sindicatos da educação tentam enfiar no meio do protesto um protesto contra a reforma da Previdência, que não tem nada a ver com o assunto original, que não deveria ser colocado nesse bojo, porque mistura alhos com bugalhos, e do qual é claramente uma pauta, e o que é uma pauta claramente corporativista, e sim, para não perder nenhum tipo de direito, não perder nenhum tipo de privilégio, não perder nenhum tipo de prerrogativa. Então, até a página em que se está discutindo cortes na educação, eu entendo que há fundamento para que professores e alunos protestem, busquem a reposição de recursos, etc. Daí em diante, eu acho que há um aproveitamento político do protesto. E aí, Carlos Andreasa, qual é a tua análise? E aí o seguinte,
Eu, Carlos Andreasa, não gosto de greve. Mas o petismo gosta e o bolsonarismo gosta. Aliás, é o tema da minha coluna de hoje no jornal O Globo. Qual seja, o Abraham Weintraub, ministro da Educação, é um notório ressentido, cujo ressentimento é operacional. Ele é um executivo do ressentimento. O Vélez Rodrigues caiu porque, embora também ressentido, era incapaz de desdobrar a agenda da guerra cultural para a qual o Ministério da Educação é superfície ideal, porque fomenta nova polarização. O aluno indefeso, vítima da doutrinação, e o professor prosélito esquerdista, doutrinador, recebendo ordens de um partido, né? É perfeito para o binarismo bolsonarista. Então, o Weintraub, ao contrário do Vélez Rodrigues, é apetrechado como burocrata para desdobrar essa agenda, que não é propositiva, não é construtiva, não tem nada a ver com educação fundamental, educação básica. Não há um projeto para as crianças, para a educação, não é isso. É desmonte, ataque à universidade pública, com todos os problemas que ela tem. O problema da universidade pública para o bolsonarismo é que ela representa um organismo autônomo, capaz de incomodar, capaz de ensejar críticas. Então, o que eu quero dizer aqui muito claramente é que Weintraub, ex-professor universitário, sabe que não se bloqueia, não se contingencia no volume que ele fez, como ele fez, verbas de universidade pública, sem consciência, sem saber onde está mexendo, sem plantar a reação. Então é isto que eu quero dizer. Para mim, muito claramente, é de propósito, é para gerar provocação, é para provocar e gerar reação. Esta reação que nós vamos ver amanhã, a depender da intensidade, na lógica de que o bolsonarismo precisa do confronto, precisa categorizar muito facilmente a extrema esquerda, que vai para as ruas, paralisar um país já paralisado. É a narrativa perfeita. Em certo sentido, os movimentos de esquerda que vão para a rua fazer greve amanhã e nos próximos dias mordem a isca do projeto idealizado por essa gente. Não pensem que não há método nisso aí. Há do começo ao fim. A ideia é mesmo deixar muito clara a divisão, nós contra eles. O bolsonarismo também precisa disso. E eu insisto, a educação é a plataforma ideal para isso. Então nós veremos agora isso. Aliás, agora não, veremos sempre, doravante, tudo quanto for possibilidade de conflito, de gerar facções, de gerar nós contra eles, será investimento do bolsonarismo. Não diferentemente na educação. Weintraub cumpre um papel e cumpre bem. Vejam, do ponto de vista público, o que eu chamo de dois ministérios da educação. Aquele aparente público de fora, parado, paralisado, engessado, não há nada, nada acontece. Para isso, Weintraub é tão incompetente quanto o Vélez Rodrigues. Para o ministério de dentro, aquele onde opera o que eu chamei de cupinzeiro no cio, aí ele é apetrechado, aí ele é qualificado. Está dando vazão a isso. A guerra contra o establishment, inclusive militar, incrustado ali para criar petistas analfabetos, desinformados, multiplicar ignorantes de esquerda nas nossas escolas e universidades. Isso é o bolsonarismo, segundo a sua visão para a educação, e nós vamos muito mal, vamos ter conflitos, vamos ter brigas, vamos ter o país paralisado, conflagração. É uma espécie de petismo. Sabemos no que dá. Alexandre Borges, você agora. Vários temas, né, levantados. Primeiro, eu concordo que eu preferia que a gente não estivesse discutindo orçamento, a gente estivesse discutindo, por exemplo, método de alfabetização, fônico, construtivista, assunto que, aliás, eu não entendo nada, adoraria até por meu próprio conhecimento entender as diferenças e qual é o mais adequado e o mais eficiente para as crianças brasileiras. A gente tem problemas muito sérios no ensino fundamental. Então, quando se levantou, por exemplo, essa bola de qual seria o melhor método de alfabetização, eu, como todos os brasileiros e pai, tenho filho na escola, queria entender melhor. Claro que já passou muito, minha menina tem 16 anos, mas entender para quem está nessa idade de alfabetização o que, por exemplo, seria o melhor
o melhor método. De qualquer jeito, quando a gente está falando de orçamento, o que o ministro Abraham Weintraub, o que ele falou? O orçamento específico para esses órgãos federais de ensino seria de 49,6 bilhões, números divulgados por ele, né? Desse valor, 85,34% está comprometido com o pagamento de folha, funcionários na ativa, pensionistas, inativos, enfim. Então, esse dinheiro, diz o ministro, não está blindado, é um dinheiro que não se mexe, né? Então, todo mundo vai continuar recebendo salário direitinho, e nós estamos falando de 85,34% do valor total do orçamento dessas instituições. Então seriam 42 bilhões de 49,6 bilhões. Aí tem as despesas, chamadas despesas discricionárias, tem as emendas impositivas, e ele diz então que ele fez aqueles vídeos, fez o vídeo com um chart, desenhando, depois fez uma live com o presidente comendo chocolate, enfim. Mas ele foi bater na tecla de que ele estaria discutindo então o contingenciamento. Não me parece uma diferença sutil entre corte e contingenciamento, mas enfim, segurar os gastos para o final do ano, para setembro, depois de setembro, de 3,5% desse bolo, e não os propagados e tão falados 30%. 3,5% para 30% faz diferença, segundo os dados do próprio ministro. De qualquer jeito, o que me incomoda nessa história da greve? Instituições privadas, elas têm que ser... Quando um colégio privado, os seus funcionários, seus professores entram em greve, para mim ali o Estado não tem que se meter. É uma relação entre entes privados, os pais dos alunos, que são clientes daquela instituição, eles que pressionem aquele colégio para que aquele colégio continue dando aula, ou tenha algum plano B, se alguns professores resolverem não dar aula, enfim. É uma relação entre entes privados. Não me incomoda tanto. Já me incomoda um pouco mais em instituições federais, que vivem de dinheiro público, do pagador de impostos, vive do contrato social, quer dizer, de todos nós que pagamos impostos, que estamos sustentando da mesma maneira que a gente não gostaria que a polícia entrasse em greve, Forças Armadas ou qualquer outro servidor público que tenha uma relação patrão-empregado totalmente diferente da iniciativa privada. Muito diferente. Por quê? Porque um funcionário, quando entra em greve numa empresa privada, ele vai ter que se entender com o chefe dele. Tem uma lógica própria. E cada um ali está defendendo um interesse. Um ali o salário, as condições, o que ele está brigando, e em tese a empresa, a lucratividade, enfim. Quando a gente vai para empresas do governo, empresas públicas, quem está sendo pressionado, o empregador, também não está brigando pelo próprio dinheiro. Ele está brincando, ele representa o dinheiro de terceiros, o meu dinheiro, o seu, o do pagador de impostos. E muitas vezes, dependendo do governo, não estou dizendo que são todos, mas dependendo do governo, e a gente já viu isso, muitos políticos querem se aproveitar politicamente de greve de funcionário público, em todas as áreas. Não é diferente em universidades, mas em todas as áreas. Então, a greve de funcionário público, a greve onde o lado patronal é o governo e gerido por políticos, muitas vezes, que também se beneficiam politicamente da greve, eu já acho muito mais complicado. Portanto, não vejo com bons olhos. De qualquer jeito, acho também curioso uma manifestação que tem um caráter ideológico. A gente vê em muitas das pautas propaladas pelos prováveis e futuros grevistas de amanhã, um tom muito ideológico e político. Então é muito interessante quando, por exemplo, eles vão combater o Escola Sem Partido. Vão combater como? Fazendo uma manifestação política. Interessante porque tem aí eles estão quase que provando um ponto do próprio Escola Sem Partido, que há uma contaminação em parte do ensino em relação a pautas político-ideológicas. De qualquer jeito, eu gostaria que você, que é pai de aluno, que tem filho em escola, conversasse, por exemplo, com o professor de matemática do seu filho que esteja indo para a greve, e peça para ele provar em contas por que o Brasil não precisa de reforma da Previdência. Eu não sei que conta que ele vai fazer, mas eu acho que podia ser uma excelente conversa que você poderia ter com o professor de matemática grevista do seu filho. Você quer seguir no tema mais um pouquinho, Vera? Quero, porque a educação, ela tem uma agenda que já tinha
superado essas quisiras aí ideológicas, sabe? Ela já estava num ponto de tentar chegar à quantificação de metas, ao estabelecimento de provas que vão medir se as crianças estão aprendendo as coisas na idade certa, na definição de objetivos para a educação básica, para o ensino médio, etc. E a gente está retrocedendo a essa idade média, a idade da pedra quase, em que se discutem bobagens ideológicas, quase quimeras, que não dizem respeito efetivamente à educação. E quando a gente estava se preparando para entrar nessa era aí de algum consenso baseado em dados, baseado em evidências do que as crianças têm que aprender e em que idade, a gente voltou a discutir Paulo Freire, sendo que Paulo Freire nem é um método de alfabetização usado na maioria das escolas brasileiras, não é nas escolas públicas, onde ele é usado em algumas escolas experimentais, privadas, particulares, etc. Então a gente está discutindo coisas que são cortinas de fumaça, quando deveríamos estar pensando que já estamos atrasados para discutir o que vai ser a educação do futuro, essa educação que pensa para as novas profissões, que olha para o mercado de trabalho futuro, em que a maioria das profissões que hoje existe não existirá mais no futuro. Então, é triste que a gente fique preso a esse binarismo a que o Andreasa se referiu, quando tínhamos uma pauta extensa, tinha um monte de metas com prazos para serem cumpridos que estão sendo simplesmente abandonadas, esquecidas. Amanhã, no momento do protesto, o ministro Abraham Weintraub deverá estar na Câmara, vai participar de uma nova audiência pública daquela que ele participou no Senado, só que desta vez na Câmara, deverá levar lá o PowerPoint, tentar justificar esses cortes, vai arregaçar as mangas e fazer aquela explanação que ele fez. Vamos ver como vai se sair. Eu acho que o clima estará bem mais tenso do que no Senado, porque lá na Câmara tem uma bancada mais aguerrida nessa questão da educação, e terá como pano de fundo esses protestos que podem se avolumar pelo país todo.